Olá, galera do Extensivo Noturno, aqui é o professor Tomate, de frente B. Hoje nós iremos ver a aula 5 sobre reflexão total. Para poder entender o período de reflexão total, nós vamos dar uma recapitulada na aula 3 e 4, que foi a aula que a gente viu na semana passada, que nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um feixe de luz, que ele atingia uma frente separadora, poderia ser a superfície da água, que está nesse caso aqui. Então ela vem, tem um ângulo de incidência em relação à normal, não esqueçam que é sempre em relação à normal. Ela sofre um desvio e nós temos um índice de refração, que é o que acontece dentro da água. Lembre, nem sempre ela sofre desvio. A definição de refração é sempre a luz sofre uma variação na sua velocidade. Então, se ela sofre uma variação na velocidade, relembrem como que a gente calcula o índice de refração, para indicar qual é a refringência do meio. Eu tenho N, que indica o índice de refração, é igual à velocidade da luz, que é uma constante, que é 3 vezes 10 à oitava quilômetros por segundo, dividido pela velocidade do meio. Quando eu faço essa divisão, eu consigo obter o meio de refringência. Lembre que no ar, a gente viu na aula passada, no ar é sempre o meio de refração. E também vimos na aula passada a lei de Snell, que fala que N1 seno do I, ou seja, o índice de refringência do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refringência do meio 2 vezes o seno do índice do ângulo de refração. Isso daqui é a famosa lei de Snell, que a gente começou a resolver os exercícios na aula passada para poder entender esse processo de refração. Entendendo, revisando esse processo de refração, nós podemos ir para a aula 5, que fala sobre reflexão total. E agora vamos para a aula 5 de reflexão total. Lembra o seguinte, ó, como eu comentei na revisão, o raio, eu tenho aqui uma lanterna, pode ser aquelas lanternas, aqueles feixes de luz que colocam dentro da piscina, geralmente para iluminar a piscina. O que eu tenho? Eu tenho que ela, se ela for em linha reta, ou seja, se ela for perpendicular à normal, ela não sofre uma deflexão, ela não sofre um desvio, ela segue em linha reta, formando nesse caso aqui um ângulo de 90 graus com a normal aqui, ó. Só que a velocidade varia. Lembre, eu estou indo da água para o ar. São dois meios diferentes, ó. Agora, se os feixes de luz começarem a sair em outras direções, ó, tenho aqui, sofreu uma refração. Esse feixe sofre uma refração. Note que a refração é sempre sobre a normal, ó. Tenho a refração aqui, tenho a refração aqui. Note que o índice de refração ele vai aumentando todo o tempo, ó, até que chega um momento que o feixe bate na superfície separadora e sai tangencial a ela, ó. Quando ela sai tangencial a ela, ela forma um ângulo de 90 graus com a normal, ó. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo especial, a gente chama de ângulo L ou ângulo limite, ou seja, é o limite para que ocorra o processo de refração. Quando ultrapassa esse ângulo limite, nós temos o processo chamado reflexão total. O que acontece? Então, o feixe bate na superfície separadora, não sofre desvio nenhum, e ele sofre o processo de reflexão, parecido com a aula 1 que a gente viu sobre a reflexão nos espelhos planos, só que ele sofre uma reflexão de um outro meio. Tenho agora dois meios separados, ó. Lembre que eu tenho o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais. Então, nesse caso, a gente chama que é de reflexão total. Quando isso ocorre? Quando o ângulo θ, que pode ser ou incidência ou reflexão, é maior que o ângulo limite. Como que eu calculo esse ângulo limite? Como que eu chego nesse ângulo limite? A gente volta e lembre o seguinte, uma observação importante, ó. A reflexão total sempre ocorre do meio mais refringente, que nesse caso é a água,
que é um N diferente de 1, ele é maior que 1, que é o N do ar, para um meio menos refringente. Então, usando a lei de Snell, que a gente acabou de rever na revisão, o que eu tenho? Eu tenho N1, seno de I, igual a N2, seno de R. Só que a refração, ó, nesse caso é de 90 graus. Ó. Ele formou um ângulo de 90 graus com a normal. E sabendo que o seno de 90 graus é igual a 1 e qualquer número multiplicado por 1 não altera nada, só mantém o N2 aqui. Ó. Daí, como esse ângulo de incidência é o ângulo limite, que é o que eu quero descobrir, eu chamo de seno de L. Ó. Então, o seno de L é igual ao N1 estava multiplicando, passa dividindo, fica N2 sobre N1. Ou seja, eu posso colocar o valor do maior índice de refração dividido pelo valor do menor índice de refração. N maior sobre o N menor. Aplicação uma das aplicações mais utilizáveis é a fibra ótica, que transmite informações. O que eu tenho? A fibra ótica, ela é da ordem de microscópica, né? Eu tenho uma capa protetora. Nessa capa protetora eu tenho um outro meio, que seria o ar, e dentro dela eu tenho um índice com refração maior, que é chamado de núcleo. Então eu tenho a capa protetora, tenho a casca que separa desse meio e o núcleo. Para não ter problema de diminuir a velocidade de informação, o que eles fazem? Eles utilizam o processo de reflexão total. Então eles calculam, faz o feixe laser, bater certinho num ângulo maior que L, então ele vai sofrendo uma reflexão total em todo o processo e não há variação de velocidade. Então, se não há variação de velocidade, toda a informação que nós utilizamos hoje em dia chega com alta velocidade. Por isso que nós temos hoje em dia os 4G, 4.5G e as internets a cabo. Então, lembrem do seguinte, refaçam os exercícios em casa ou em classe, que vai ser encaminhado no hall de atividades para vocês, e façam as atividades complementares e sigam o roteiro de atividade que estará encaminhado para vocês no decorrer da semana. O Ângulo Sorocaba agradece e até a próxima.